Ih, peraí, acho que tá gravando, Tá não, gravando tá? não, viado. Não tá aqui pra iniciar a É, gravação. mano, não apareceu não. Mas aqui, já Espera. tá... Ih, foi. Agora, Calma. foi. Foi. Boa noite. O nosso grupo, a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi feita no campo rupestre, destacando a distribuição geográfica e propriedade de pesquisa. O grupo é formado pelo Gabriel, pelo Jairo, pelo Jonas, pelo Lucas, por mim, Matheus. Então, o campo rupestre ele é um ecossistema aberto e antigo. E o fato dele ser um ecossistema aberto fez com que ele fosse esquecido e mal compreendido ao longo dos anos, porque os influentes cientistas que criaram a compreensão biológica dos ecossistemas naturais, eles moravam, né, nasceram no hemisfério norte do planeta. Então, eles foram criados numa região com florestas que tinham paisagens jovens e férteis. Então, tudo que por exemplo, em relação ao ecossistema aberto, que é uma vegetação menos verde, mais pobre, eles acabaram criando um preconceito com eles. Pode passar. Não, pode voltar. E além do preconceito que o ecossistema aberto sofre, ele também está sendo ameaçado pela mineração ao céu aberto, queimadas por causa da pecuária e pela intensa urbanização. E os exemplos de ecossistemas abertos é, por exemplo, a savana e as pastagens. Campo rupestre é a evolução de um nome. A definição de campo rupestre é uma região que possui um mosaico de vegetação montana, arbustivo, gramíneo e que é propenso a fogo, com solos pedregosos e pastagens sujeitas a alagamento. Esse nome campo rupestre ele surgiu, foi criado para intitular a vegetação gramínea das montanhas da cadeia do Espinhaço, que fica a leste do Brasil e que é a segunda maior cordilheira da América do Sul. Isso foi por volta de 1966. E a partir de 1960 que realmente o campo rupestre ele ficou conhecido nacionalmente, que foi quando Ailton Brandão usou o termo em um livro sobre vegetação brasileira. Aí, a partir daí, aconteceram 3 marcos em relação ao campo rupestre. O primeiro foi a publicação da Flora da Serra do Cipó, por volta de 1987, em que foram identificadas 1.590 espécies. O segundo marco foi o livro Centros de Diversidade Vegetal e Estratégia para a Sua Preservação, que foi um livro promovido pelo Programa Nacional das Nações Unidas e foi fornecido relatos sobre a vegetação da cadeia do espinhaço. E o terceiro marco foi o livro sobre o ecossistema, né, sobre o campo rupestre, que ocorreu umas 2 décadas depois de 1997, mais ou menos 2015 ali, que foi o primeiro livro editado sobre ecossistema, onde foram revisados tópicos e foram dadas informações além de vegetação e a biogeografia vegetal. Bom, tratando agora da redefinição do campo rupestre. O que foi isso? No início, o campo rupestre era considerado apenas uma parte do cerrado. Ele não era um bioma por si só. Então, com o passar do tempo, foi notando algumas diferenças entre os dois e houve essa necessidade de redefinir o que era o campo rupestre. Então, ali, no começo eles eram confundidos, o cerrado com o campo rupestre. Na verdade, não confundidos, né? O cerrado era o bioma já em si e o campo rupestre era uma parte do cerrado, já que os dois tinham uma fisionomia de herbáceas parecida e a maior parte do campo rupestre era dentro do cerrado. Então, tinha o cerrado e grandes áreas do campo rupestre era dentro do cerrado. Por isso que tinha essa confusão. Mas aí, as grandes diferenças agora sobre esses dois, né? O que levou eles a serem considerados 2 biomas diferentes. Os dois possuem essa grande diferença que tornam biomas separados, né? Que é o que está no 2 ali. E além da diferença na geologia, pedologia e mineralogia, que foi conseguir ser notada mais
no futuro, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias melhores, etc. Além disso, o campo ele não é limitado apenas ao cerrado. Grande parte dele, sim, realmente está no cerrado. Mas também existe parte do campo rupestre em áreas sem o cerrado, como áreas de Mata Atlântica, da Floresta Amazônia, da Caatinga e do Pantanal. Além disso, o campo rupestre é mais antigo do que o cerrado. Ele é, inclusive, o bioma aberto mais antigo da América do Sul. Se estima-se que ele tenha surgido cerca de 33 milhões de anos atrás, enquanto o cerrado foi surgir só há mais ou menos 10 milhões de anos atrás, ou seja, 23 milhões de anos depois. Agora, uma outra diferença também é que o campo rupestre frequentemente ocorre em áreas com 800 metros de altitude, mais do que isso, quer dizer, ali na região leste e centro do Brasil, e também no escudo dali da Guiana. E em algumas manchas isoladas, ele tem menos, acontece em altitudes menores que 800 metros, mas aí já é mais ao norte do Brasil e no leste da Bolívia. Diante de todas essas dificuldades de delimitação, né, geográfica do bioma, porque não sabe exatamente aonde começa, onde termina, já que ele tá meio dentro de outros biomas e tudo mais, ele acaba não tendo políticas eficazes de conservação. Então, o campo rupestre vai sofrer bastante com a degradação humana, o que vai acabar deixando, né, dando lugar a vários pastos, a construção de cidades, etc., o que vai minando esse bioma que é, na verdade, muito rico. Ele chega a ter 15% da flora e fauna brasileira em apenas 0,8% do local, né? Então, ele é pequeno em extensão, mas abriga muita vida. E aí essa degradação acaba muito com a biodiversidade do Brasil. Tá. Agora falando sobre o capítulo que fala sobre o campo rupestre na arte. Na verdade, com arte, o capítulo quer dizer que se referia ao termo, uso do termo campo rupestre na literatura. Isso quando consideramos ao conteúdo escrito produzido, seja ele de conteúdo formal, artigos, pesquisas, coisas do gênero, ou de âmbito informal, pesquisar outros termos na internet e ver os resultados. Sendo que a coleta de dados chegou a envolver, quando eu falo ali em pesquisa, coleta de informações de ligação direta e indireta ao termo, é que as pesquisas feitas nessa coleta de dados envolvia vários segmentos, como estudos de espécies de animais, plantas, do terreno, da geologia, de interações físicas, nos quais era verificado o termo mais usado para se referir ao campo rupestre. É tipo eu fazer um pesquisador fez uma pesquisa sobre um tipo de planta específico. E nessa pesquisa de tipo de planta específico, ele especificou o bioma. E quando ele especificou o bioma, ele usou o termo campo rupestre nesse, ou usou outro termo para se referir. E aí foi feita uma coleta de dados com base nisso. O capítulo traz vários gráficos e traz as porcentagens certinhas. Só que como a resolução dos gráficos ia ficar muito ruim, eu não trouxe elas. E ler a informação das porcentagens eu achei desnecessário. Mas, em suma, o uso do termo campo rupestre era majoritário nelas. A partir disso aí, foi gerado o argumento que, que havia a preferência do uso do termo campo rupestre na literatura, para caracterizar o bioma. Mas mesmo assim, quando levado para a crítica, para tipo, averiguar o uso disso, ser correto usar isso, eles disseram que isso não procedia, não daria procedência nisso, porque ele era um termo português, brasileiro, então ele iria prejudicar a literatura internacional em relação no âmbito disso aí. Só que, quando você passa o slide, fazendo favor, já existem outros termos de outras línguas que são usados para caracterizar ambientes específicos. Passa o slide aí, quem está passando. Gente. Como é o Páramos, que é um bioma da Venezuela, e é usada uma palavra venezuelana para definir ele. Pode passar. O Kongan, não sei se assim pronuncia, mas que é um bioma lá da Austrália. E, pode passar. O Faimbus, que está ali no Cabo Ocidental e Oriental da África, que significa até bioma com flor
e flor de pétalas finas. Aí, pode voltar, por favor. Não, volta. Então, com base nisso, é fato que não há outro argumento contrário plausível para a utilização do termo. Ou seja, a gente já existe a majoritariedade na presença da literatura, e o argumento que os críticos usaram para contrariar o uso disso não é válido, já que já existe, já é feito o uso de palavras que não sejam vindas do inglês para expressar certos específicos biomas. É isso. Bom, eu vou falar sobre mapeando a distribuição geográfica do campo rupestre, e pode passar. Estudos mostram que a distribuição geográfica dos campos rupestres são mais amplos do que se tinha ideia de pesquisas anteriores. Tais estudos haviam, a princípio, identificado a presença de campo rupestre nos seguintes locais: Espinhaço da Cordilheira em Minas Gerais e Bahia, na Serra em Goiás e em pequenos planaltos isolados no Mato Grosso, Tocantins e Pará. Os resultados de novos estudos sugeriram a existência em mais 10 estados do Brasil, entre eles São Paulo, Paraná, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Maranhão e Ceará. De certa forma, no contexto dos biomas brasileiros, os sítios de campo rupestre foram encontrados em todos os biomas brasileiros, exceto o Pampa. A próxima figura, ela descreve a antiga concepção da existência de campos rupestres no Brasil. Pode passar? E nessa figura, como é perceptível, é a distribuição geográfica do campo rupestre na vegetação do Brasil. Mais áreas em Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Mas áreas menores cobertas por campo rupestre também são encontradas nos estados mostrados em cinza. B. Mapas de calor, densidade de cânion e localização geográfica dos estudos em campos rupestres. Pode passar? E no que diz respeito à densidade dos campos rupestres, a maior foi encontrada na floresta amazônica, com 35%, 29,8% no Cerrado, e 19,7% na Mata Atlântica e 14,4% na Caatinga, e apenas 0,2% no Pantanal. E quanto à elevação média, temos que a maioria das coordenadas, que é 44,8%, foram localizadas entre 500 e 900 metros de altitude, e já altitudes menores que 900 metros representaram menos da metade, ou seja, 43,5%. Estavam localizados ao longo do Espinhaço Gama, em Minas Gerais e Bahia, mas também ocorrendo em Goiás. Pode passar? E esse gráfico, ele apresenta essa distribuição ao longo do mapa do Brasil, a distribuição geográfica dos estados, dos estudos em campo rupestre, e abrange todos os biomas brasileiros, como eu já tinha falado, exceto o Pampa. Cada ponto cinza corresponde a um local de estudo, onde os autores relataram a ocorrência de campo rupestre e vegetação. Os mesmos pontos mapeados são estratificados de acordo com estratos de elevação e mostram que o campo rupestre e locais fora da cadeia do espinhaço geralmente estão localizados. Pode passar? Agora eu vou falar sobre preenchimento de lacunas do conhecimento, que nada mais como esse estudo foi feito, a partir de que bases e dificuldades encontradas, né? E para se fazer esses estudos a respeito da biota do campo rupestre, é necessário uma abordagem mais profunda nos fatores ecológicos que moldam essa biota. Então, para que se compreenda a ecologia da biota em campo rupestre, é necessário ter prioridades de estudo em uma pesquisa. Então, segue um exemplo de cada área de pesquisa e suas abordagens feitas. Por exemplo, começando pela zoologia, existe a biogeografia histórica e padrões biogeográficos, que nada mais é que o estudo da distribuição de espécies e ecossistemas no espaço geográfico através do tempo geológico, ou seja, conforme a idade da Terra vai avançando e conforme essas coisas vão mudando. As adaptações morfológicas e fisiológicas e comportamentais e monitoramento multitaxa de longo prazo. Já se tratando do tópico da genética e biologia molecular, o filo geografia comparativa e comunitária, genômica de paisagem, base molecular de adaptação. No tópico da biogeografia e evolução, o conservadorismo de nicho e mosaico geográfico de coevolução. E ecologia, por fim, a biogeografia funcional na ilha, o funcionamento do ecossistema e a ecologia de distribuição microbiana.
Falar sobre o fio geográfico comparativo, ou seja, é uma área responsável pelo estudo de processos históricos fundamentais para a distribuição geográfica de indivíduos e mantém a promessa de ajudando a reconstruir a histórica biogeográfica do campo rupestre. Já se tratando da topografia, solo, clima e geográfico isolado, tem esse papel importante na formação da diversidade e distribuição de espécies. Também é uma forma promissora de comparar o histórico biogeográfico e ecológico evolutivo de plantas e animais. Esses estudos seriam abordados de uma maneira genética, incorporando filogenética, que é um estudo de interferências da história evolutiva e as relações entre ou dentro de grupos de organismos. Já olhando para as adaptações às condições estressantes campopestres, são relativamente bem estudados para plantas, mas o estudo com os animais já é mais escasso. De acordo com a amplitude da dieta, um aspecto básico da vida dos insetos, e pode ser abordada por meio de ecologia molecular trófica, compreendendo a tolerância ao calor, em que a ampla diversidade da taxa nos permitirá prever como as espécies e comunidades do topo das montanhas responderão às mudanças climáticas. Uma compreensão molecular da adaptação é necessária para plantas e animais. E, finalmente, permanecem... pode finalizar. Bom, em relação à conclusão, como foi mostrado em toda a apresentação, o campo rupestre, a paisagem muito antiga da Terra tem diversos pontos, com pouca pesquisa, sendo subestimado por muitos. Apresentando características como já sendo ditas antes, o solo com poucos nutrientes, vegetação rasteira e arbustiva, ecossistema aberto, antigo, lar de muitas endemias e refúgios climáticos, vegetação montanhosa e propensa ao fogo. Por algum desses motivos, pesquisas relacionadas ao ecossistema, mesmo em crescimento, existem muitos assuntos que precisam ser abordados ainda, como o papel funcional das micorrizas, dinâmica coevolutiva das interações planta-animal, biogeografia histórica, padrões biogeográficos, entre outros. Pode passar. Bom, as principais discussões que a gente apresentou, a nomenclatura mais utilizada em pesquisas, mesmo com os críticos indicando que a nomenclatura em português não é adequada, correto, né? Mediante a literatura internacional. O termo mais utilizado nas pesquisas foi o campo rupestre, em 60% dos termos usados, em mais de 1000 artigos. Temos também a distribuição geográfica do campo rupestre, que ele é encontrado em maior parte na Amazônia, porém foi encontrado em todos os outros biomas brasileiros, exceto no Pampas. Em sua maioria em altitudes entre 500 metros e 900 metros. Em relação às perspectivas futuras, como foi abordado, muitos assuntos relacionados ao ecossistema precisam ainda de pesquisa e artigos, objetivando em si, né, a classificação do campo rupestre como bioma, para que ecologistas, biólogos evolutivos estejam mais, vamos dizer, familiarizados com a ecologia e evolução do campo rupestre aqui em diante, como consequência ampliando a preocupação em conservação desses espaços. Pode passar. Muito obrigado, temos contato essas referências aí.